Espírito com você. Porque enquanto a arca está dentro da tua casa, Deus está trabalhando. Enquanto a arca está dentro da tua vida, contigo, Deus está trabalhando. Ai, mas se a arca se afasta, ou você se afasta dela, como é que Deus vai trabalhar? Porque é a própria presença do Espírito. Era assim naquele tempo. Aonde a arca estava, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus estava lá. Mas a partir do momento que a arca saía. Não deixa a arca sair da sua vida. Mas como assim, bispo? Sim, com pensamentos, pequenas atitudes. Você sabia que tem pequenas atitudes que a gente acha que não tem nada a ver, que é o crente nada a ver, e vai nos afastando do reino de Deus, vai nos afastando da presença de Deus. Assim a arca, ele manda dizer para você: eu quero que você continue com a arca, eu quero que você continue com a minha presença. E o mais lindo da história de Josué, das muralhas de Jericó, que quando o exército de Israel começou a dar as voltas, eu quero conjecturar agora, irmãos. Eu imagino aquele outro exército do outro lado, olhando aquele tanto de homens circulando lá, ó. E devia ter falarem assim um para o outro. Mas estão todo mundo doido, né? Eles estão achando o quê? Que eles vão conseguir? Eles estão achando o quê? Que eles vão conseguir derrubar a nossa fortaleza, a nossa força. Quantas pessoas olham para você e falam assim: oh, coitada dela, coitada dele, será que ela acha que vai chegar aonde? Eu não sei porquê, mas Deus está falando comigo aqui. Aí eu quero dizer para você: deixa achar o que quiser, o importante é que você tenha a arca, o importante é que você tenha o general de guerra, o importante é que ele está remanassúria na tua direção. Aí tem gente que diz assim: mas olha só, a fortaleza lá é muito grande, o obstáculo é muito grande, a muralha é muito alta, os muros são muito altos. Mas eu quero te dizer uma palavra profética nessa noite, nessa tarde. Não há muralha, não há muro que Deus não possa dar um brado em teu favor. Aí a história nos diz, irmãos, que Josué ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Agora, quando nós queremos ouvir a nossa voz, aí a coisa fica complicada. Quantas vezes Deus já alertou e diz assim: olha, fulano, não vai por aí, vai por aqui. E você diz: Senhor, você nem pergunta muitas das vezes, nem perguntamos. A euforia está tão grande e a vontade está tão grande de querer aquela bênção e falar assim: Senhor, me abençoa com essa vitória. Quantos de nós já oramos assim? Mas a gente esquece de dizer: Senhor, é a tua vontade, Senhor, é o teu querer. Remanassúria. É desse jeito. Aí a história nos diz, irmãos, que aquele povo, aquele exército foi dando as voltas. Aí eu quero conjecturar agora. Imagina você, a primeira volta é como se fosse o mergulho de Naamã. Naamã mergulhou a primeira vez, olhou para o corpo, para a lepra, continuava lá. Aí eu quero te dizer uma coisa: tem pessoas que chegam até você e diz: mas Deus fez a promessa, mas Deus falou, e cadê? Ainda não concretizou. Mas eu quero falar para você que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para o propósito de Deus ser concretizado na sua e na minha vida. Há um tempo certo para a muralha cair. Mas hoje eu quero dizer: eu não sei qual é a muralha, mas a muralha vai ter que cair em nome de Jesus. Aí vai lá para a segunda volta. Aí eu quero conjecturar de novo. Eu fico imaginando aquele povo lá naquela cidade, em cima daqueles muros, todos rindo e zombando. Quantas pessoas muitas das vezes estão olhando a tua situação e estão dizendo: coitada, acabou, é o fim para ela, é o fim para ele. Deixa, irmãos,
Porque você tem que ter a convicção e a certeza que quem luta por você não é o homem. Você tem que ter a convicção e a certeza que quem é o general de guerra, o general da frente, é o Senhor na tua vida. Você tem que entender que quem te justifica não é um homem, é Deus. Ele é justificador. Não sei por que Deus está falando isso. Aí a história nos diz, irmão, já parou para pensar? A segunda volta, a terceira volta, e você, ó, é difícil, não é? É muito difícil, irmãos, a gente calar e silenciar para Deus trabalhar. Porque sempre quando acontece algo conosco, a gente quer contar para a melhor amiga, a gente quer contar às vezes para o esposo, para a esposa. Olha só, vou te contar um exemplo aqui. Quando Deus chegou em Abraão e disse: Abraão, eu quero Isaque, teu filho, como sacrifício. O que Abraão fez, irmãos? Calado, não falou nada para sua esposa. Você sabe por quê? Porque se ele falasse para sua esposa que iria sacrificar o filho que Deus tinha pedido, Isaque, ela tinha interferido no projeto e no plano de Deus. Deus está mandando aqui pessoas silenciarem. Deus está mandando aqui pessoas calarem. Não conte os teus projetos, não conte as suas aflições. Conte somente para quem pode resolver, o Todo-Poderoso. Você vai assinar papel. É o Senhor mesmo, faz assim, irmão. Eu vejo 3 vias de papéis e vejo um martelo batendo. E Deus manda dizer: o tempo de cantar chegou. Você passou por muitas lágrimas. É muita lágrima. Você é como se fosse Jeremias, o profeta chorão. Eu não te conheço, mas é assim. Mas Deus manda te dizer, que tu assinarás os papéis e que muito alegrará o teu coração. E que o martelo bateu e um telefonema tu vai receber e vai contar o testemunho para a glória de Deus. Show. Aí eu fico imaginando, irmãos, voltando atrás, a terceira volta, a quarta volta, a quinta volta. Mas eu estava falando aqui sobre Abraão, sobre contar segredos. Se Abraão tivesse falado para sua esposa, não teria concretizado o milagre do sacrifício. Porque quando Deus pediu Isaque a Abraão, Deus estava provando a fé de Abraão. E eu quero dizer para você que crente, ele é provado. Crente, ele passa deserto. Crente, ele passa repalabassuri, anda por propósitos, projetos que somente ele e Deus. Não adianta colocar outra pessoa. Existem situações que vai ser somente você e Deus. Existem guerras que você só vai vencer calado e calada, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na sua vida. Aí eu fico imaginando e conjecturando. Quando Abraão subiu para aquele monte Moriá, que pegou Isaque pela mão, e eu fico conjecturando e imaginando a cena, irmãos. Isaque olhando para o pai dizendo: papai, cadê o cordeiro? Sendo que ele era o cordeiro. E Abraão, forte na fé, ele sabia no Deus que ele cria. Você sabe o que está acontecendo com o povo hoje? É que na mesma hora que crê, na mesma hora que acredita, vem qualquer circunstância, qualquer ventinho, igual aqueles apóstolos no barco lá no vento, quando Jesus disse assim para eles: olha, nós vamos atravessar para o lado de lá. Se eles tivessem atentado, que Jesus disse que eles iam atravessar, na hora que veio as águas, o vento, em meio à tempestade, no mar da Galileia, eles não teriam se desesperado. E muitas das vezes Deus está falando conosco e não estamos dando ouvido àquilo que Deus está falando. Meu Deus, Deus quer falar algo aqui. Aí a palavra nos diz, irmãos, que quem viu o cordeiro foi o próprio Isaque. Deus proverá, era o que Abraão dizia. Deus proverá, meu filho. O cordeiro Deus proverá. Já pensou se ele tem falado para sua esposa? Então Deus quer dizer algo para você aqui. Quando Deus diz para Josué: em silêncio, em calado, e dá as voltas.
Mas tem algo aqui que você vai entender. Existem momentos que tem que ficar em silêncio, em secreto, em calado. Mas vai ter momento em que você vai ter que gritar. Você não está entendendo? Vai ter momento que você vai ter que bradar. Porque a 7ª volta, o Senhor disse a ele: na 7ª volta, você dá o grito e as muralhas cairão. Toca as trombetas e as muralhas cairão. Você está entendendo como Deus trabalha conosco? Existem momentos em que você tem que silenciar-se. Existem momentos em que você tem que bradar. Porque tem guerras que você não vai vencer calada. E tem guerras que você vai vencer calada. Então você tem que pedir visão do alto. Súria. E Deus nessa tarde está te dando visão do alto. E na 7ª volta, tocaram-se as trombetas e soaram-se um som de grito. E aquelas muralhas, elas não caíram, elas afundaram-se. Aí eu quero profetizar na tua vida e na minha vida hoje. A muralha que está impedindo o milagre de Deus chegar na tua vida hoje, vai ter que cair por terra. A muralha da dúvida, a muralha do medo, a muralha da fofoca, a muralha da intriga, a muralha da divisão. E eu vou dizer um aqui que vai doer. A muralha da covardia, de poder, agarrar os... Tem pessoas aqui que tem chão. A muralha da inveja. Mas como assim, bispa? Uma das coisas que a gente mais vê hoje é a inveja. Principalmente no meio do povo que se diz povo de Deus. Mas é verdade. Você sabia que a maior feitiçaria é a inveja? Quantas pessoas que se rotulam cristão, porque ser cristão de verdade é andar na palavra. Ser cristão de verdade é olhar o teu irmão como Jesus amou. Aí muitas das vezes o irmão acontece algo, alguma coisinha assim, já vai os dedos de crítica, já aparecem os advogados, já aparecem os juízes, mas esquece quem é advogado, quem é juiz, é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei por que Deus está falando isso aqui. Mas Deus manda dizer que Ele é o teu juiz, Ele é o teu justificador, Ele é que te vê, Ele é que te sonda. Quantas pessoas olham para você e dizem: ah, mas ela, daquele jeito. Mas será mesmo? Deixa eu falar. Somente escute a voz do Mestre. Ele quer ter intimidade para quando você clamar as muralhas caírem. É hora de ter intimidade com Deus. O Senhor está voltando, Jesus está voltando para buscar uma igreja remida e lavada no seu sangue. O Senhor te escolheu para uma obra. Jesus não te escolheu para ficar no banco sentado. Jesus não te escolheu para apenas vir a um culto como esse abençoado, que eu vou sair daqui com a minha bênção. Para a glória de Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Jesus te escolheu para fazer a diferença, para jogar por terra as muralhas que existem em muitas vidas, muralhas do vício. Está entendendo? Muralhas da dependência. Mas como assim, bispo? Sim, existem pessoas que são dependentes de outras. Ai, mano, não vou na igreja porque eu tenho que ficar com meu esposo. Claro, nós que somos casados temos que ser mulher sábia. Os irmãos que é casado têm que ser homem sábio. Mas nós temos que entender uma coisa: a partir do momento em que você veste a camisa do cristianismo, você tem que andar pela palavra. A Bíblia diz que nós temos que congregarmos. Você sabe como você vai ser sábio, sábio? Se você ainda não tem um esposo ou uma esposa que não está ainda na presença de Deus, você vai dizer assim, você vai negociar. Você vai dizer: meu amor, o culto eu tenho que ir. Você vai fazer tudo que tem que fazer, mas não deixe de vir à casa do Senhor.
Jesus, ele não veio para dividir, ele veio para somar e para unir. Porque, o que está falando isso, bispa? Porque eu vejo que tem muitas mulheres, porque qualquer coisinha falar, porque eu vou me separar, porque é desigual, meu marido é assim, eu sou assado. E não é, irmãos. Tem que pedir sabedoria, aquilo que Deus une, Deus uniu. Aquilo que Deus fez, ele fez. Então sejamos sábias. Nós mulheres temos que sermos sábias. Porque com a sua sabedoria, vinda do alto, você traz o seu esposo para a presença. Ninguém vem na vida de ninguém por acaso. Aquelas muralhas não caíram por acaso. Você sabia que lá naquele outro lado daquela muralha existia uma mulher, e através daquela mulher deu-se toda a história. Raabe. E quem era Raabe, bispa? Uma prostituta, que ninguém dava nada por ela. Assim somos nós. Às vezes as pessoas olham para você, não dá nada para você, mas não tem importância, que quem tem que saber o seu real valor é o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa tarde? Então que nessa tarde as muralhas sejam caídas em nome de Jesus. A muralha do desânimo, a muralha da falta de fé. O que tem de crente Tomé é uma bênção no nosso meio. Como assim, bispa? Eu só acredito vendo. Deus falou que eu vou andar de novo. Eu só acredito vendo. Deus falou que a porta vai abrir. Ah, mas será que vai abrir mesmo? Será que o profeta falou? Tem portas aqui para serem abertas. Tem 2 portas abertas. Uma é de um homem e outra é de uma moça. Lá atrás. Ela está de camiseta preta, eu acho. É você mesmo. Vai abrir. Show! Pode esperar. O telefone vai tocar. E Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. E quando Ele fala, Ele cumpre. Deixa eu falar algo para você nessa tarde. Não deixe a muralha da tristeza, da mágoa impedir o que Deus tem na sua vida. Que nessa tarde todas as muralhas que têm impedido o mover de Deus, a obra de Deus na sua vida sejam repreendidas e afundadas em nome de Jesus. Não vai nem cair, vai se afundar. Porque se cair, corre o risco de alguém querer pegar um tijolinho e colocar de volta. Mas quando afunda para dentro da terra, já era. Show! Você está entendendo? O meu Deus, Ele lançou uma muralha na minha vida há alguns anos atrás. Ele fez com que ela se afundasse. Porque há uns anos atrás eu quis fugir do chamado que Deus tinha na minha vida. Eu vou para o meu testemunho porque é longo. Mas o que eu quero que você tire dessa palavra é que não existe muralha que Deus não possa afundá-la por amor a ti e aos teus. Irmãos, eu não sei, mas eu vejo uma grade e Deus falando assim: diga que eu vou lá naquele lugar, e vou visitar aquela vida. Deus fala assim: eu estou indo lá, estou lançando por terra um espírito de depressão. Mas o que é impossível para o homem, o Senhor manda dizer, é possível para mim. E eu sou juiz dos juízes, e logo virá uma alegria, e vou andar rassurianda, a qual rima na súria é impossível para o homem, mas o Senhor manda dizer: eu sou Deus, e aonde a mão do homem não alcança, está alcançando a minha. Estou assinando algo, e grande será o testemunho, assim diz o Senhor. É forte. É forte. Pode receber que Deus foi lá. Pode receber. É muita lágrima. Aí você diz: eu não sei mais nisso, eu tenho força, lágrima mais para orar por fulano. Aí Deus diz: continue orando, porque o meu mover está sendo feito naquele lugar. Continue orando, que o meu mover está sendo feito na vida dele.
Irmãos, há muitos anos atrás, eu não vou falar os anos, porque senão vai entregar a minha idade. Peraí. Não tem vergonha, não. Deixa eu ver, glória a Deus. Depois dos 200, viu, irmãos? Vamos descontrair um pouquinho. Depois dos 40. Oh, meu pai. Eu estou descontraindo, vamos embora. Irmãos, há muitos anos atrás, 1970, 1970 aí. O que acontece? O Senhor já tinha em planos para vir ao mundo a Salete. Porque assim, irmãos, quando Deus tem um projeto, Satanás ele pode tentar de todas as formas, viu, irmão? Quando Deus tem algo, o inimigo pode tentar de todas as formas, irmã, tirar, mas quem faz é Deus. Quem concretiza é Deus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Olha o que aconteceu. Muitos anos atrás, na cidade de Piancó. Quem conhece Piancó aí? Já ouviu falar na Paraíba? Tem nenhum paraibano aqui, irmãos. Eu não tenho nenhum conterrâneo, ó Jesus. Ó, meus conterrâneos, dá um oi aí, viu? Olha só, há muitos anos atrás, naquela cidadezinha de Piancó, Deus deu uma determinação para que eu nascesse. Terrachúrica. Ô, glória! Manda um joia aí. O que acontece? É forte o que Deus tem aqui hoje. Quando a minha mãe engravidou-se, a minha avó paterna disse assim, ó: olha, se essa menina nascer dia 12 de junho, não é tua filha não. Disse pro meu pai. Você já parou para pensar uma pessoa chegar da família e falar assim, ó, se fulano nascer não é tua filha? Satanás já quis começar a barrar a minha vinda na terra a partir desse dia. É assim com você, não é diferente? Satanás ele vai trabalhar de todas as formas para tirar o foco que Deus tem na tua vida, mas quando ele tem, a resposta vem do alto. Escuta só. E como se não bastasse, a bispa nasceu no dia 12 daquele mês de junho. Falar nisso, meu aniversário é domingo, viu, irmãos? Dia 12. Olha só o que aconteceu. Eu vou resumir. Infelizmente, o tempo passou e eu fui criada com uma certa rejeição pelo pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, irmãos. A minha luta não era contra o meu pai. A minha luta era contra quem estava por detrás dele. E quem estava por detrás do meu pai? Satanás. A sua luta, eu quero dizer que não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra carne, não é contra sangue. A sua luta é contra os príncipes e principados e potestades do mal. A nossa luta é contra as potestades. Então, muitas das vezes, nós nos deparamos com situações, com pessoas que nos ofendem, nos machucam, nos maltratam, e nós queremos carregar para nós um certo sentimento de mágoa, um certo sentimento de rejeição. O que eu quero dizer para você é que você tem que olhar com um olhar espiritual e falar: Senhor, a minha luta não é contra ela nem contra ele, mas sim contra o inimigo que está usando ele. Então eu cresci com isso dentro de mim. Eu sabia que a minha guerra não era contra o meu pai, nem contra a minha avó que inventou a calúnia, mas era contra quem estava usando ela. Então os anos passaram-se, irmãos. E com 6 anos de idade, minha mãe estava em casa, no quintal de casa, lavando roupa, estendendo as roupas, algumas já estavam secas, e fez aquele tempo de temporal. Eu tinha acabado de tomar um copo de café com leite quente, e eu sempre fui muito de querer ajudar a minha mãe. Aí eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, eu posso ajudar a senhora, criança, tirar as roupas? A minha mãe disse: pode. Aí fui, ajudei minha mãe, tirei as roupas. Aí de repente me deu aquele sono. Aí eu disse: eu posso ir dormir, posso ir para a rede? E minha mãe disse: pode ir, minha filha, pode ir para a rede. Quando for umas 5 horas eu te acordo para jantar. Isso eram as 2h30, 3 horas da tarde. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para a rede, deitei e apaguei. As horas passaram e nada da Salete acordar. Lá vai a minha mãe para a rede. Sacudiu a rede. Eu já estava cianótica, já não tinha mais sangue, eu já estava com todos os movimentos parados. Minha mãe me pegou-se junto com meu pai, me levou na Santa Casa. Chegando na Santa Casa, os médicos levaram
Me levaram para dentro do consultório. Quando voltou, disse assim: quem são os pais de Maria Salete? E minha mãe disse: somos nós. Ele falou assim: a sua filha já chegou aqui em óbito. Você quer que libere o corpo? É rassúria? Ou faça autópsia? Aí minha mãe já estava sendo usada por Deus. Porque quando Deus tem algo na nossa vida, Ele faz o inesperado ser esperado. Você está entendendo? Ele faz o complicado descomplicar. E ela disse assim: não, na minha filha ninguém toca. Eu quero que libere o corpo para me velar em casa. Ai, choro, emanassúria. Liberaram o meu corpo. Irmãos, velaram o meu corpo a noite inteira. Queimaram 23 caixinhas de vela, aquelas caixinhas de vela pequenininhas, as velas fininhas. Colocaram um pires na minha mão e toda hora era queimando uma vela, toda hora queimando uma vela. Porque a minha família é toda católica. Acreditava em Santa Luzia, São Francisco. Não tenho nada contra, irmãos. Os irmãos estão entendendo. Cada um de nós professamos a fé, mas eu ministro e prego a verdade, que é a palavra de Deus. E quem é Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é religião. Jesus é liberdade. Jesus é salvação. Jesus é caminho. Porque a palavra dele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A palavra dele nos diz... Ele não diz que ele é religião. Não. O que é religião, bispa? É religação. Religião é algo ligado, você e Deus. Mas ele é o caminho. A verdade está aqui, para ser dita, vivida e vivenciada. Irmãos, o tempo passou. A noite inteira velando o corpo da bispa. Quando amanheceu o dia, rassúria. Meu pai foi atrás de um carroceiro para que eu fosse enterrada no cemitério da família. E o pessoal foi em casa trocar de roupa para vir para o enterro. Minha mãe sentou na calçada. Se você crê que tem anjos do seu lado, olha aí para essas cadeiras vazias. Tem anjo sentado aí. Tem anjo sentado aqui. E muitas das vezes você está desapercebido. E Deus coloca um anjo do teu lado e tu não está percebendo que o anjo está do teu lado. E quando a minha mãe saiu para fora, que sentou-se na beira da calçada da casa, começou a chorar. E dizia: Senhor, por que tu está levando a única filha que eu tenho? E Deus enviou uma velhinha, irmãos. Uma senhorinha de cabelo de coquinho, tipo esse meu. Dizendo a minha mãe, porque eu não vi essa senhora. Um bambu na mão, como se fosse uma bengala, um pedaço de pau. E disse assim para minha mãe: mulher, por que tu choras? Derraçou. E minha mãe disse: por que Deus está levando a única filha que eu tenho? Ela disse: mulher, não chore mais. Essa que está aí, ó, não pertence a ti. Minha mãe estava grávida da minha irmã e não sabia. Pertence ao Todo-Poderoso. Posso ver tua filha? Ei, era um anjo. Isso aqui não é história, é realidade. E quando essa mulher entrou, irmãos, eu só senti o calor do pires na minha mão, porque eu não vi aquela mulher, só senti o calor queimando a minha mão e eu gritando: mãe, me acode, me acode, me acode. Minha mãe chegou, me tirou da rede, tirou as flores, tirou tudo, me colocou no colo. Quando procurou a velhinha, ninguém nunca soube quem era aquela mulher. Porque milagre, irmãos, não é para se explicar. Milagre é para vivenciar. Milagre e fé você tem que exercitar. E quando a minha mãe procurou aquela mulher, ninguém sabia quem era ela na cidade. E até hoje não sabe, e nem vão saber. Só sabe quem acredita que existe um Deus. Só sabe quem acredita que Deus envia anjos sim para estar do teu lado. Só sabe quem acredita que Deus é Deus de milagre. O que aconteceu? Todo mundo queria ter a Salete como santa. Cabelo preto, comprido, olho clarinho. Não, mas é santa. Vamos fazer agora a romaria na porta de casa. Começaram a idolatrar. Falaram: não, quem curou ela foi a Santa Luzia dos Olhos. Olha, irmãos. Mas eu sabia que a glória era de Deus. Mesmo criança, eu sabia que Deus tinha algo na minha vida diferente.
Estava começando a minha jornada. Por mais que Satanás tentasse impedir lá atrás, mas já estava começando uma jornada cristã. Aí meus pais venderam tudo que tinha e vieram para Brasília para que eu pudesse fazer tratamento no Sara. Irmãos, eu fiquei com essa parte do rosto, do corpo, deformada. A boca vinha na orelha, o olho vinha na orelha. Sabe um monstrinho? Eu fiquei assim. Mas para a glória de Deus, Deus me trouxe a vida de novo. Fiz fisioterapia no Sara, fiquei boa. Existem sequelas, marcas? Sim. Se olharem bem para mim, vai perceber que tem um lado meu que mexe e tem outro que não. Mas chega a ser até charme. E hoje eu vejo isso como charme. É sério, porque hoje eu sou bem resolvida em Jesus. É igual Jacó. Segurou o anjo, lápis na coxa. Ficou marcado. Ficou ou não ficou? Então tem coisas, situações na nossa vida que nós vamos passar e Deus vai deixar marca, sim. Ele vai deixar alguma marquinha para você lembrar do que Ele fez, do que você passou e ser grato a Ele todos os momentos. Eu não acredito que tem pessoas que dizem que esquece o passado, esqueci por total. Não, não, você não esquece. Você muitas das vezes perdoa, mas você lembra. Mas você tem que lembrar isso com bons olhos. Saber, olha, outrora eu era assim e hoje Deus me fez assim. Olha, outrora eu tinha um rosto torto, todo deformado. Hoje eu me olho no espelho e ainda vejo uma mulher de 50 bonita. Você está entendendo? É desse jeito, irmãos. E o tempo passou. Ficamos em Brasília, o tempo foi passando. E a parte melhor que eu acho dessa história é essa. Eu com 11 anos de idade, eu escutei um hino da harpa que dizia assim, ó. Foi na cruz, vambora. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Olha só. Foi ali pela fé que meus olhos abri e... Glória a Deus! E quando eu vi esse hino da harpa, eu olhei para minha mãe e disse, mãe, com 11 anos, eu quero esse Deus dos crentes. Deixa eu ser crente. Não, porque a nossa família é toda católica. Tá bom. Você sabe o que a bispa fez? Entrou pro quarto, colocou o banquinho na porta, de trás da porta, pulou a janela, pulou o muro da vizinha e foi pra igrejinha. Tem criança aqui não, né? Glória a Deus. Fui pro culto, irmãos, escutando Foi na Cruz. Quando eu cheguei no culto, o pastor estava fazendo apelo. E eu falava, eu quero esse Jesus dos crentes. E naquele dia, o Senhor me batizou com o Espírito Santo de Deus. Naquele dia eu saí de lá carregada nos braços do pastor e da pastora, embriagada pelo Espírito Santo de Deus. Naquele dia Deus usou uma profeta e disse assim para mim, eu não sabia o que era revelação, eu não sabia o que era profecia, e disse assim, a mulher eu vou tratar e o homem vai pedir perdão. Eu tinha 11 anos, eu não sabia o que era profecia. Depois daquele dia, eu fiquei servindo a Jesus. Vivendo situações difíceis, sim. Porque viver a rejeição de um lado de um pai é muito ruim. Mas eu sabia que a minha luta não era com meu pai, e sim contra aquilo que geraram no coração dele. E eu sabia que um dia Deus ia resolver toda essa situação. E fui para a igreja com 11 anos. Com 13 anos eu fiz a Jocum, Jovens com a Missão. Alguém já ouviu falar nisso, desse curso? Onde você faz um curso de missionário, 3 anos, você vai e viaja a fronteira, você vai para outros países, você vai falar do que Deus fez. Com 15 anos, 16 anos, eu já era missionária pela Assembleia de Deus da Missão. E já viajava o mundo inteiro, irmãos. Fazia a obra de Deus, onde Deus mandava, eu ia. Mas como assim, bicho de menor? Sim. Eu abracei o chamado de missionária. Tinha algo dentro de mim que só Deus preenchia. Tinha algo dentro de mim como até hoje. Eu me preencho, eu me edifico, eu me abasteço em cima do altar.
O meu combustível é o altar. Haja o que houver. Olha, a casa pode estar do jeito que for a situação. Quando eu falo casa, é casa espiritual. O meu combustível é o altar. Quando eu subo no altar, eu me reabasteleço. Quando eu subo no altar, eu me fico forte. Eu me sinto forte. É como se as forças viessem e reforço do alto. É forte. E os anos passaram. Com 23 anos eu já era consagrada pastora pela Assembleia de Deus. E o tempo foi passando. Missionária, pastora e sempre fazendo a obra. Um belo dia, eu disse assim: quem é solteiro aqui? Mas Jesus vai falar algo aqui. Um belo dia eu disse bem assim: misericórdia, eu quero casar. Estou cansada de viajar sozinha, estou cansada de não ter aconchego de família. Tanto que eu morava, irmãos, no mesmo lote, na mesma casa dos meus pais, mas em um barraquinho nos fundos da casa. Porque a minha vida era tão assim movimentada que eu não tinha muito tempo. E os meus pais não gostavam de crente. E o que aconteceu? Vai morar lá no fundo da casa. Meu pai fez um barraquinho, uma casinha, eu fui morar lá, ficar lá. Chegava das viagens, me sentia só, mas não solitária. Você pode até se sentir só, mas não solitário, porque Jesus está com você. Terra súria. E um belo dia, eu falei assim: Senhor, agora eu quero casar. Olha, primeiro que me pedir casamento, eu vou casar. Olha o que a cabeça falou. Aí o inimigo é tão sujo, sabe por quê? Porque nós temos que prestar muita atenção no que falamos. Tudo aquilo que sai da sua boca um dia pode voltar. Há poder em suas palavras, há poder no que falamos. Não é só física quântica. Tem gente que fala, é física quântica. Não. Há poder sim em suas palavras. Aí eu conheci um rapaz na época, bem mais velho do que eu, alguns anos mais velho do que eu vou pular um pouco essa história. E me casei. Ele crente, eu crente, pastora, missionária, fazendo a obra. Não empatava fazer a obra no começo, não. Entendi o meu chamado. Ia até para monte comigo, subia monte, descia monte. Mas era da igreja batista tradicional. E eu pentecostal, fogo no pé, sapato no pé. Aí vocês estão entendendo? Mas casei, a bispa casou. Casou para quê? Agora eu vou falar. Para ser feliz. Epa, peraí, bispa. Você é profeta usada por Deus. Aí você vai casar para ser feliz? Tem muita gente que está achando isso. Que vai casar para ser feliz. Não, você tem que se resolver, ser resolvido, ser resolvida para poder fazer alguém feliz. Primeiro você tem que ser feliz. Primeiro você tem que ser realizado. Primeiro você tem que ser feliz com você mesmo, com Jesus. Você não pode transferir a responsabilidade de fazer uma pessoa feliz ou transferir para você a responsabilidade que uma pessoa tem que fazer você feliz. Primeiro você tem que se resolver, ser feliz. Só que eu pensava diferente, eu era jovem, não tinha ninguém para me orientar. Hoje a gente tem a sabedoria do alto, a gente vê conhecimentos, a gente sabe que a internet nos ensina muita coisa se você olhar para o lado bom. Agora, se for olhar para o outro lado, aí, meu irmão, você tem que ter consciência daquilo que você está buscando. Aí, um belo dia, os anos passaram-se. Eu falei, eu preciso fazer um curso de enfermagem. Eu preciso fazer algo, ter uma profissão. Irmãos, eu tinha uma vida boa, bem sucedida. Tinha apartamentos no Guará, tinha carro, oficina de joalharia ali no Venâncio 2000, um bom emprego dentro de uma UTI. E eu achava que eu estava dependente de Deus. E foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Então os anos passou-se e o meu casamento começou a entrar em contrito, em atrito. A pessoa já não aceitava mais o chamado que Deus tinha na minha vida. Até de mãe de Ná eu era chamada. Porque o que eu quero dizer para você é que Deus não une pessoas, Deus une propósitos.
Existem muitos homens aí que não se diz crentes, que carregam Bíblia, que tem muito mais postura de crente, de cristão, de ser humano, do que alguns que carregam. Não estou falando todos. Eu não estou fazendo acepção de pessoas. Mas o homem com caráter de Deus hoje, a gente tem que ver que são poucos, irmãos. E aqueles que querem ter o caráter de Deus, que querem buscar Deus, são taxados disso e daquilo. Tá desse jeito hoje o mundo. Aqueles que têm a sensibilidade de Deus, o Espírito Santo de Deus, de ter a direção de Deus. Ah, mas fulano é assim, você viu? Você acha que sinônimo de macheza, de homem é machismo? Tem muito disso que a gente vê, até mesmo entre as igrejas, o machismo. Mas o homem que tem o caráter de Deus, a direção de Deus, ele é sensível à voz de Deus. Você está entendendo? O homem que tem o caráter de Deus, a direção de Deus, ele é sensível à voz de Deus e vai saber como tratar a esposa ou a esposa. Assim é vice-versa. Não só homem, mulher também. E os anos passaram e meu casamento entrou em atritos. Mas eu fiz de tudo para salvar o primeiro casamento. Não deu certo. Aí, um belo dia, eu já estava trabalhando dentro da UTI neonatal. E eu comecei a querer parar o chamado de pastora. Mas como assim, bispo? Assim. Ah, meu Deus, eu estou muito cansada. Eu já trabalho muito aqui dentro do hospital. Irmãos, antes de terminar o curso, eu já estava trabalhando dentro do hospital. E eu sabia que o que Deus tinha comigo era missões. Eu sabia que o que Deus tinha comigo era altar. Eu sabia que Deus me escolheu, me ressuscitou para pregar a sua palavra. E que eu tinha que viver de palavra e de obra. Mas eu quis passar à frente. Eu falei, não, Senhor, eu quero me formar, eu quero ser alguém. Meus irmãos todos formados, família todo mundo formado. Não, eu preciso ser alguém. Só que a gente não precisa ser ninguém para provar nada a ninguém. Você não precisa ser alguém para provar a alguém que você é alguém. Porque o próprio Deus, ele te apresenta, ele nos apresenta. O importante é quem é você diante dele. Então eu comecei a trabalhar dentro da UTI. E comecei a deixar de lado o chamado. As pessoas me ligavam e diziam, pastora, vem pregar aqui. Eu vou fazer 36 horas. Vou fazer 24 horas. Olha, irmãos. Eu achava que quando uma criança dava uma parada, eu correndo com o pessoal, com o carrinho de parada lá, entrava naquela criança, ela voltava, eu já estava fazendo o que Deus queria. Eu achava que se eu orasse pelos paizinhos, as mãezinhas aflitos, eu já estava fazendo o que Deus queria. Mas Deus não me escolheu para ser enfermeira de pessoas. Deus me escolheu para ser enfermeira de almas. Você não está entendendo? Deus não me escolheu para cuidar só de pessoas, e sim de almas. Almas feridas, almas maltratadas, almas perdidas. Aquela ovelha que está lá no abrisco, no escuro, esperando somente o cajado do pastor, com aquele gancho puxar ela de lá. Você está entendendo? Mas até eu entender esse processo demorou. Tinha um bom emprego, tinha um bom apartamento, tinha carro, tinha uma vida estabilizada, tinha um salário bom. Aí quando eu ia pregar, que as pessoas me davam oferta, eu falava bem assim, não tenho vergonha de falar. Dá para a irmã, pode dar, pastor. Porque eu já tenho. E Deus querendo me mostrar que eu era dependente dele, que o meu dinheiro não ia me levar a lugar nenhum, por mais que eu tivesse. Você está entendendo onde eu quero chegar? O porquê que Deus trabalhou em mim. Por muitas das vezes achamos que somos libertos. Achamos que já estamos como Deus quer. Derai, show. Mas não. Todos os dias temos que se converter. Todos os dias tem algo dentro de mim, dentro de você que tem que ser trabalhado. Todos os dias tem algo dentro de mim, dentro de você que tem que ser transformado. Todos os dias você tem que se reconciliar ao Senhor. Porque é um trabalhar. Porque se nós fôssemos santos, seríamos transladados. Não estaríamos nem aqui mais. E Deus quis trabalhar no meu orgulho, irmãos. Não tenho vergonha de falar. Eu era uma pessoa orgulhosa. Eu dava R$400 no sapato da Capô da Arte. Eu amava sapato. Pensa o que é uma pessoa gostar de sapato. Era o Crozet, quando você olhava assim, que tudo era sapato. Rosa, verde, amarelo. Até hoje eu amo sapato. E Deus tem cuidado de mim. E um belo dia, dentro da UTI,
A voz do Espírito Santo de Deus diz assim, ó: Salete, se despede desse lugar, porque hoje é o último dia que tu fica aqui. Nem que eu tenha que fechar a UTI, mas tu não volta mais. Aí eu olhei pro médico que estava lá do meu lado, falei: o senhor falou alguma coisa comigo? Ele: não. Eu falei: foi a voz de Deus. Aí eu pensei: Senhor, eu amo o que eu faço. Aí a voz falava dentro do meu coração: mas não está fazendo o que eu quero que você faça. Você está fazendo do seu jeito. Muitas das vezes a gente faz a obra e acha que está fazendo muito, mas está fazendo do nosso jeito, ainda não é como Deus quer que a gente faça. Aí o que aconteceu? Naquele mesmo dia, eu já andava com a mochilinha, com a malinha pronta, irmãos, no meu armário. Faltou uma funcionária. Chegaram em mim e falaram: Saletinha, você cobre o plantão de fulano? Falei: cubro. Eu já estava assim, ó, pronta para toda a obra. Amava ficar dentro do hospital trabalhando, fugindo do que estava acontecendo dentro de casa. E muitas vezes fazemos isso. Você às vezes quer fugir do que está acontecendo, só que não tem como você fugir. Vai chegar um momento que Deus vai te trazer, e vai trazer a existência do que tem que ser acontecido. Aí o que aconteceu? Senti uma dor. Estava vistoriando as incubadoras. No meio do corredor, escutei um estralo na minha coluna que fez traque. Irmãos, eu fiquei imóvel 9 horas da noite. Eu não virava para a direita, eu não virava para a esquerda. Se eu fosse para frente, eu ia cair de frente. E eu chamei uma amiga minha: Érica, vem cá, corre, me ajuda. Eu saí daquele lugar numa maca. E ali começou a minha jornada, a minha segunda jornada. Quando cheguei, o médico disse: olha, fez como é que é o nome? Uma ultrassonografia. E disse: Salete, tu tem 6 hemangiomas na região cervical. Eu: como assim? 6 tumores de sangue, coágulos de sangue na região cervical. Aí se você fizer qualquer movimento brusco, pode até estourar. E da hemorragia interna. Foi a primeira patologia que eu descobri que eu tinha. E depois mais 11 patologias. E por último, irmãos, arteriosclerose. Chegou um tempo na minha vida que eu tinha artrite, artrose, reumatismo no sangue, reumatismo nos ossos, fibromialgia. Parou para pensar? Tem gente que tem fibromialgia, já aposenta. Aí eu falei: chegou o meu fim. Um casamento abalado. Aí veio o divórcio. Aí eu falei: e agora, Senhor? Passei todo esse período só. Minha mãe com problema de saúde, e eu não podia falar realmente a gravidade da minha enfermidade, porque se eu falasse poderia abalar minha mãe. E ela na mesma semana descobriu que tinha 3 aneurismas. Aí se rompesse, por emoção morria. E eu falava: se eu falar o que eu tenho para meus irmãos, eles vão dizer para meu pai, vão dizer para outros, aí minha mãe vai saber e vai acontecer algo com ela. Aí sabe o que é você viver a dor do câncer calada? Mas eu sabia que o milagre ia vir. Porque um dia Deus fez uma promessa para mim. Um dia Deus usou uma serva dele, num dia que eu me converti, e disse que grande era a obra na minha vida, que o meu testemunho alcançaria muitas vidas, e que algo ele ia fazer. E fez. Antes de tudo isso, eu chegando da Bahia com 19 anos, a minha avó estava internada no hospital de base, com câncer, com leucemia. E ela pediu para me ver. E quando eu fui visitar a minha avó, ela confessou e disse: você é sangue do meu sangue. Você me perdoa? E ela disse: eu tinha tanta raiva de você, mas eu não sabia o porquê. Eu falei: mas eu sabia. Porque não era a senhora que estava com raiva de mim, era quem estava te usando. Eu te perdoo se tu aceitar Jesus, vó. For para a glória, salva. E naquele dia, no leito da morte, minha avó aceitou Jesus, para a glória de Deus. E eu tenho a esperança e a convicção que quando Jesus voltar e eu subir, eu vou ver ela lá no grande dia. Aí a promessa se cumpriu. Que Deus disse que ia acertar com a mulher, vocês lembram? Assim é na tua vida. Deus pode ter feito uma promessa,
Pode durar o tempo que for, mas a promessa vai ser cumprida. Deus manda dizer para a Surianda, para a Edna. Eu vejo você sentado no plenário. Eu estou arrepiando todinho. Meu Deus, é forte. Deus vai te honrar nessa terra de uma forma que nem você vai entender. Existe uma cadeira e você vai sentar. E muitos falam assim, mas como ela conseguiu sentar nessa cadeira? É Deus. Ponto. Meu Deus. E olha o que aconteceu. Naquele mesmo dia, a minha avó mandou chamar o meu pai, a minha mãe e eu. A gente volta para o hospital. E ela confessa para o meu pai, para minha mãe, para nós, que mentiu e que eu era filha dele mesmo. Irmãos, é a infância, o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude. Aquele espírito de rejeição, Satanás querendo jogar dentro de você. Mas Deus é tão lindo que não deixou isso acontecer. E naquele mesmo dia minha avó partiu, mas partiu salva. E partiu deixando a verdade. Porque o que eu quero dizer para você, haja o que acontecer, a verdade sempre aparece. Por mais que tentem disfarçar uma mentira em verdade, a verdade prevalece. Que tem muita gente que disfarça, maqueia mentira com verdade. Teraço. E olha o que aconteceu, os anos passaram. E quando os médicos falaram, Salete, não tem mais jeito. E o meu médico disse, olha Salete, tu tem 3 meses. E eu não falei isso para ninguém, irmãos. Eu falei isso para a missionária Lídia, para a pastora Ruth, que foi a que me levou no colo, me levava para o monte nos braços. E tinha pessoas que ainda julgavam e falavam coisas. Sabe aquele tipo de coisa de calúnia? Mas por que essa mulher está levando a outra no braço? Vocês estão imaginando, né? Mas eu sempre fui assim desse tipo. O importante é o que Deus acha de mim. O importante é quem eu sou na presença de Deus. O importante é quem é você na presença de Deus. O que vão falar, sempre vão falar. O próprio Jesus foi crucificado. O próprio Jesus foi chamado até de... Tá entendendo? E ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Quando eu precisava, eu deixava a porta do apartamento aberta. Quando eu via, já estava lá a pastora Ruth me ajudando, dando comida na boca. Foi um momento difícil, foi. Eu achei que era o meu fim, mas não era. Era o começo de uma nova história. Era Deus trabalhando no meu caráter para me entender que emprego não era tudo, que dinheiro não era tudo, bem, estabilidade não era tudo. O que era tudo na minha vida era a presença da arca. O que era tudo na minha vida era a presença da humildade. Que eu poderia continuar pregando do jeito que eu estava, mas eu não tinha convicção de que eu era dependente de Deus. Você tem que ter a convicção que você é dependente de Deus. Pode ter o dinheiro que for, mas você é dependente de Deus. É bom ter dinheiro? É bom ser sucedido? Porque Deus disse que nós ia comer o melhor da terra. Nós não podemos confundir, porque cada um de nós, Deus tem um chamado. Uns Deus chamou para não trabalhar, porque sabe, se trabalhar não vai dar certo. Outros Deus chamou para trabalhar e continuar na obra. É assim, cada um tem um legado e um chamado, e nós temos que entender o chamado do outro. Não é porque o outro vive da obra, fulano não faz nada. Faz muito mais do que aquele que trabalha. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer ficar nas madrugadas de joelhos chorando por alguém que mal conhece. Nem todo mundo quer subir monte 3, 4 dias direto fazendo campanha para Deus estar dando vitória. Nem todo mundo amanhece o dia remanassurianda, olhando ao nascer do sol, intercedendo por alguém que você nunca viu. Tem que ter chamado, tem que ter amor, tem que ter o ID de evangelista. Aí o que aconteceu? Vou ser bem rápido. O médico chegou em mim e disse: Salete, não tem mais jeito. Você sabe a situação que você está. Irmão, já tomava morfina 3 vezes ao dia. Eu já andava com sacolinha. Pegava sacolinha de mercado, ninguém sabe disso. Eu amarrava aqui. Eu mesmo me posicionava. Eu mesmo me injetava. Você está entendendo onde eu quero chegar? Rassúria. Mas Deus trabalhou. E um belo dia, minha filha foi para a faculdade.
E eu falei assim, hoje eu só levanto daqui se alguém vir e me tirar do tapete, porque eu não conseguia se levantar sozinha. Se eu sentasse na cadeira lá, eu ficava. Banho bom? Nem sabia mais que era um banho de verdade. Aí um belo dia, eu falei para Deus, eu só levanto desse tapete aqui quando Deus me curar. Olha só o que aconteceu. Peguei o celular, coloquei do lado, sentei no tapete, fui derriando. A bengala eu já não conseguia mais segurar, porque a bengala, eu tinha os dedos atrofiados. E quando eu pegava na bengala, eu soltava a bengala. E toda vez que eu ia no consultório do médico, ele falava, Salete, tem que usar cadeira de roda, tem que poupar os ossos. Eu falei, eu não tenho cadeira de roda, eu tenho cadeira de honra. Deixa eu te falar uma coisa, quando alguém vir negativo pro teu lado, falar que não vai dar certo, não é assim. Você vai falar, vai dar certo, já deu certo, eu já consegui. Quando alguém falar pra você, ei, você acha que aquele projeto você vai conseguir, tem que gastar muito, é muito dinheiro, é muita... Você vai falar, já consegui, já está na conta, o dinheiro já está lá. Deus está falando aqui. Aí o que aconteceu? Eu lutei a madrugada inteira com o anjo da morte. Sabe a sensação de morte? O anjo vinha e falava, eu vou levar ela. E o Espírito Santo falava assim, não vai levar não. E eu sentia a morte, eu olhava para a morfina e falava, não vou tomar morfina mais. Irmãos, eu chorei a noite inteira e falava, eu não quero morrer. Aí eu falava, Senhor, se o Senhor me der uma nova chance, eu vou pregar. Eu vou fazer tudo que o Senhor quer que eu faça. Se o Senhor me der uma nova chance, eu vou fazer valer a pena aquela menina que ressuscitou. Aí sabe o que é que Deus falava comigo? Salete, comigo não se barganha. Primeiro você faz, depois eu faço na tua vida. Você não está entendendo. Você não vai poder barganhar com Deus. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, se tu me der aquele emprego, eu dou uma oferta alta para a igreja. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? É bom fazer voto, e tem que fazer. Deus abençoou Jacó ali no Val de Jaboque com voto. Mas eu estou falando que Deus a gente não pode barganhar. Ah, mas se Deus fizer, eu faço. É muito forte. E aquilo entrou no meu coração, aquela voz, eu falava, como que eu vou fazer? Aí o telefone tocava, as pessoas pediam oração, eu pegava a toalha. Irmãos, você sabe o que passou? Mordia-se do lado e ia orar pelas pessoas. Mas pastora, você está com uma voz diferente. Eu falei, não, é porque hoje eu estou cheia da unção. Aí terminava a oração e ia falar, Deus, olha a minha dor. Ele falava, continua fazendo. Continua fazendo que eu vou te honrar. Tá doendo, né? Continua, porque vai passar. Deserto não é a vida toda. Processo não é a vida toda. Tem um tempo certo, a data certa para acabar. E eu comecei naquela noite a falar com Deus. E o anjo da morte vinha e falava, é agora. Eu falava, eu não vou morrer com essa dor. Eu não vou. Até que o dia amanheceu. 5:45 da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Eu conto todos os dias, irmãos, da minha vida. Eu conto os dias, os meses. Porque eu acho que foi o dia mais feliz. Não foi nem o dia que Deus me ressuscitou. Porque eu era menina, ainda não tinha noção do que era vida e morte. Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte, e que você passa por ele, você sabe realmente dar valor aos mínimos detalhes das coisas da vida. Hoje eu dou valor aos mínimos detalhes, irmãos. Eu vivo da obra de Deus. Eu visto, é Deus que me dá. Eu calço, é Deus que me dá. Eu ando bonito, é Deus que me dá. E Deus nunca deixou faltar nada no meu celeiro. Quando está acabando, Deus usa até ovelha, tipo Tiago aqui para me abençoar. É bênção, não tenho vergonha de falar. É assim que Ele faz. E eu sei que os projetos dele ainda estão de pé, e grandes coisas Ele ainda vai fazer. E naquela noite, eu botei as ampolas de morfina, sentei no chão e disse, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Eu não vou tomar morfina, eu não vou me furar mais, não vou mais andar de roupa de manga comprida para ninguém ver as picadas, não vou. Aí quando deu 6:15 da manhã, o telefone tocou. Era uma pastora que eu amo muito. O nome dela é Clarice.
E ela disse assim: paz do Senhor, mulher de Deus. E eu brinquei com ela, falei: Clarice, voz de trovão. Ela: assim diz o Senhor: tu lutastes a noite inteira com o anjo da morte. Mas hoje, ao amanhecer do dia, Deus dá um brado na tua vida e na tua história. Muitos vão falar que tu é louca, muitos vão falar que tu inventou, mas hoje Deus manda dizer: eu desatrofio todos os teus ossos. Ela disse: mulher, aonde tu estava? Eu orei mais de mês te procurando e não te achava. E eu falava: Deus, por que tu quer que eu ore tanto por essa pastora? Deixa eu te falar, quando Deus quer te abençoar, Ele usa o improvável na tua vida. Quando Deus tem algo para te dar, Ele toca quem está lá na fronteira. Toca e vem até você. Quando Deus quer te abençoar, pode ser o coração de pedra, o tanto que for, Ele vira coração de carne. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai lá naquele juiz com o coração duro e assina a sentença. Tá entendendo? Tem sentença aqui sendo assinada. Meu Deus. É porque eu estou resumindo, irmãos, senão nós vamos ficar aqui até umas 7h30. Derraçúria. E sabe o que aconteceu? Ela disse: orei mais de mês por ti. Deus me deu um sonho. Olha como é, irmãos. A mulher e o homem de Deus que tem intimidade com Deus, Ele é Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E ela disse: Deus me revelou uma senhora lá na feira do Riacho Fundo, costureira. E quando eu cheguei lá, essa senhora era sua mãe. Você está entendendo o que Deus fez? Deus usou o improvável para se tornar provável. E essa mulher me deu o seu telefone. Deus mandou te entregar esse recado. E quando ela terminou de entregar o recado, irmãos, eu estava de pé sapateando. E algo mais lindo ainda que me aconteceu, que vocês vão achar, não sei que vocês vão até achar, que eu tomei o melhor banho da minha vida. Irmãos, muitas vezes a gente sai pelo caminho, a gente vai em algum lugar e chega cansado, tira o sapato. Deus está falando com alguém aqui. Esquecemos até de agradecer. Sabe aquela sensação quando você chega cansado e toma aquele banho gostoso? Quantas vezes você agradeceu por aquela água derramando na sua cabeça? Quantas vezes você agradeceu chegando de um sol quente, sentando no sofá da sua sala e dando aquela respirada? Ai, cheguei em casa. São das pequenas coisas que nos tornamos ingratos. Eu falo isso porque eu era assim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E Deus me mostrou que eu tinha que ser mais grata. Deus me mostrou o valor das pequenas coisas. Quantas vezes tem pessoas ao nosso lado que a gente tinha que amar mais, valorizar mais, e às vezes passa até desapercebido um pouquinho. Não enxergamos ela. É isso, o amor de Deus é isso, é enxergar. É olhar no outro aquilo que o outro não vê. Você olhar com seus olhos da fé, com os olhos de Cristo, enxergar na pessoa como Jesus enxergaria. Irmãos, eu tomei o melhor banho da minha vida. Você sabe aquele banho que quando eu saí do chuveiro eu estava toda engiada. Eu comecei a chorar achando que eu ia ficar com problema na pele. Jesus me curou do osso, agora eu estou, oh, meu Deus, com problema na pele. Parou para pensar a alegria da Salete na hora daquele banho? Irmãos, no outro dia eu estava em São Paulo, em um congresso de mulheres. Deixei a bengala lá e estava testemunhando para 4.000 mulheres. Jesus merece uma salva de palmas. As palmas não são para mim, é para Ele. Jesus merece uma salva de palmas.
Você está entendendo o que Deus fez na vida da Salete? Ele mostrou que eu era dependente dele. Ele mostrou que eu ia ser totalmente dependente dele. E hoje eu sou dependente do Senhor. Para a glória de Deus, irmãos, já tem 7 anos e alguns meses. Vivo por fé e de fé. O Senhor me deu um esposo maravilhoso, dado por Deus. Sabe aquele esposo que quando você orava, você falava assim, Senhor, eu quero um esposo que abra a porta do carro para mim entrar. E a primeira coisa que ele fez quando eu conheci ele foi abrir a porta do carro para mim entrar. Então eu quero falar algo para você, espere no Senhor que Deus só tem coisa boa para te entregar. Porque muitas das vezes a gente passa processo porque a gente mesmo escolhe errado. E eu sou desse tipo, irmãos, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E creio que vai continuar nos sustentando. E eu quero dizer para vocês, não recue do chamado que Deus tem na sua vida. Não recue daquilo que Deus te chamou para fazer. Vem críticas, vem. Ah, mas a irmã canta assim. Ah, mas o irmão prega assim. Ah, mas o culto tinha que ser assim. Ah, mas assim. Cada um tem sua essência. E cada um de nós, Deus usa de uma forma diferente. Deus usa a Bíblia de uma forma. Deus usa a pastora Francisca de outra. E assim, o Evangelho de Cristo vai sendo propagado na terra. Semeado na terra. É assim, para isso que Deus nos chamou, para fazer o seu querer e a sua obra. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, irmãos? Guarda esse testemunho no seu coração. Não retroceda daquilo que Deus tem para você. Não retroceda do chamado de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e pronto. Mas é no tempo dele. Não queira que o seu relógio trabalhe igual ao relógio de Deus. O relógio de Deus é Ele. O ponteiro é Ele. Se Ele falar assim, parou o ponteiro, deu uma ordem a teu respeito, ó glória! Mas é no tempo dele. Aquieta a alma, aquieta o coração, que Deus está trabalhando. Amém? Quero dizer que fiquei muito feliz de vir aqui nessa noite. A noite já, meu Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Próxima vez eu creio que o meu esposo vai estar junto, pastor James. Vim debaixo da cobertura da nossa apóstola Josi Abreu, ali do ministério, né, pentecostal. Glória a Deus, aleluia. E Deus está no controle, não é verdade? Eu quero que os irmãos fiquem em pé, amém? Ministério Restaurando Vidas. Olha que nome forte, irmãos. Deus nos levou para um ministério muito forte. E quero dizer para vocês que nós, servos de Deus, somos uma família. Não é verdade? E eu quero dizer que logo, logo estarei aqui de volta. E convido todos os irmãos também, né? Para logo, logo estar lá, né? Fazendo a obra do Senhor. Frutificar e prosperar. Vai ter um culto de jovens, viu? Quem quiser visitar lá, está convidado, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que eu amo essa família, amém? Somos uma família em Jesus. E que vocês continuem com esse amor no coração. E eu quero dizer, viu? Esse culto aqui vai crescer. E vai mudar logo, né? As portas, Deus já preparou o lugar. Pode dizer para a pastora, para o pastor, eles não estão aqui. Infelizmente, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Essa obra aqui, ela vai crescer. A primeira vez que eu fui lá, eu falei, olha, tá saindo daqui, não foi? Aí veio para cá, né? Agora eu vou dizer a segunda vez. Está saindo daqui para a glória de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos agradecer ao Senhor, que eu vou passar para o missionário, amém? Soberano e eterno Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse culto abençoado na tua presença. Pai, que o Senhor possa ter falado nos corações e que quem tem chamado não retroceda. Quem tem chamado, Senhor, não olhe para trás. E quem tem chamado, Senhor, abraça o chamado, porque é isso que Deus tem. Abençoa os teus filhos da vitória em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, missionário Alisson. Glória a Deus, mais forte para Jesus, oh glória! Que testemunho de vida, que testemunho maravilhoso. Eu amo escutar essa mulher pregando, falando do que Deus fez na vida dela. É muito edificante, igreja. Que nós não venhamos fugir do propósito de Deus, amém? Mas que nós venhamos
entender o que Deus tem com as nossas vidas em nome de Jesus. E se por acaso um dia Deus permitir alguma situação, não é para sua morte, é para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe Bispa Salete, e vai voltar aqui mais vezes, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Igreja, vamos orar, vamos finalizar, estenda a sua mão para cá, vamos orar para quem está nos assistindo do outro lado. Tem pessoas pedindo oração, tem pessoas que precisam de uma cura, através da nossa fé, aleluia, o Senhor vai alcançar, porque Deus é Deus de perto e Deus de longe, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez. Mais uma vez eu apresento, meu Pai, as causas do teu povo, Senhor amado, neste lugar. Visita cada causa agora, Senhor amado. Vai agindo com a tua mão poderosa, vai agindo com a tua mão forte. Deus, em nome de Jesus, vai decretando que diante desta palavra que foi ministrada, Senhor, também o teu povo vem acreditar no decreto vindo do Senhor, porque a tua palavra, meu Pai amado, que vai e não volta vazia. Deus, em nome de Jesus, decreta, em nome de Jesus, cura, liberta, transforma, Deus amado, traz a providência, em nome de Jesus. Quem está aí do outro lado recebe a cura, recebe neste momento. Olha Deus tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, olha Deus tocando no sangue, olha Deus tocando nos ossos, olha Deus tocando nos órgãos internos. Em nome de Jesus, recebe a cura, em nome de Jesus, recebe a providência, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor já operou e já fez a favor da tua igreja neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Quem crê assim, aplauda bem forte o Senhor, amém?